Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Nasceu em mim uma necessidade de compartilhar com vocês algumas ideias, algumas reflexões com base num princípio evangélico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este princípio, esta recomendação, este convite, ele está previsto, ele foi a nós ensinado por Jesus Cristo, está presente em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Então, nasceu em mim o propósito de compartilhar com vocês alguns vídeos, uma sequência de vídeos em que, com base nesses princípios, eu vou compartilhar com vocês assuntos, reflexões que entendo reflexões importantes, importantíssimas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com base nesse primado, nesse princípio, com base nessa lição, neste convite, paulatinamente então, nós iremos compartilhar com vocês, iremos paulatinamente defender algumas ideias, compartilhar com vocês alguns receios sobre assuntos que nós entendemos de vital importância. É bom deixar bem claro que não se trata, longe de nós, o prurido, o propósito de defender ou de criticar quem quer que seja. Nosso objetivo é apenas compartilhar ideias, reflexões, é claro, com base no pensamento de Jesus Cristo, no Evangelho do Messias, com base na doutrina espírita. E hoje, o nosso primeiro vídeo, nós iremos tratar de um assunto sério, seríssimo, o aborto. Independentemente da nossa legislação, mesmo que a nossa legislação brasileira considerasse legal o aborto, em sua essência, eu pergunto, eu compartilho com vocês essa questão. No seu entender, o aborto é crime ou não? Perante Deus, o aborto é uma conduta delituosa, criminosa ou não? Nós sabemos, como cristãos, que Jesus Cristo sempre defendeu a vida, a dignidade da pessoa humana, e nós também, como espírita cristãos. Nós sabemos que está presente no Livro dos Espíritos, na questão 358, nós sabemos que os benfeitores espirituais, nesta questão, eles nos alertam que, de fato, constitui crime a provocação do aborto, ou seja, matar a criança no ventre, em qualquer período da gestação. E não se trata apenas a nossa conclusão com base nesta resposta na questão 358. Se analisarmos de forma racional, fria, se aprofundarmos cada vez mais numa análise da vida, nós iremos perceber que a criança no ventre, esta criança é um ser indefeso. Portanto, a nossa liberdade em manter uma relação sexual ou não, a nossa liberdade em ter uma criança, em decidir optar por uma gestação ou não, é responsabilidade nossa e, portanto, nós deveríamos responder pelos nossos atos. Todavia, nós estribamos, nós nos alicerçamos também nos ensinamentos evangélicos e nas instruções dos Espíritos. O que nós temos notado é que muitas pessoas aparentemente isentas, que desfrutam de notoriedade, elas, de forma dissimulada, elas defendem o aborto e, às vezes, influenciam pessoas incautas, pessoas inexperientes e se deixam levar por argumentos, por sofismas. Ou seja, nós percebemos de forma clara que existem muitos artistas, pensadores, intelectuais, comunicadores que
abusando de sua fama, de sua popularidade, eles sobem à tribuna de sua autoridade e, ao usar a palavra numa pretensa imparcialidade, eles defendem a legalização do aborto. E com isso, querendo ou não, principalmente para as pessoas inexperientes, às vezes as pessoas se deixam influenciar. Numa análise superficial, eles sucumbem aos argumentos. E a nossa tarefa aqui é compartilhar com vocês o nosso receio e alertar. A nosso ver, cuidado. Depois da minha fala, eu vou compartilhar com vocês, neste vídeo, parte de uma entrevista concedida pelo comunicador, jornalista e até mesmo considerado por muitos como educador, aquele que esteve diante, conduzindo o CQC, Marcelo Taz. Numa entrevista à Jovem Pan, ele, em nome da defesa da saúde da mulher, encarando imparcialmente a realidade tal qual ela se mostra, esse comunicador, ele defende indiretamente o aborto. E não precisa perguntar a respeito do seu voto. De certa forma, de forma camuflada, ele está tentando justificar a fala de um político que abertamente defende o aborto. E até mesmo fala em Jesus Cristo, fala em Deus e fala em religião. Nós, de nossa parte, sabemos que se trata de um assunto, de um tema difícil de ser tratado, mesmo porque eu vou tocar num assunto que raros tocam. Parte considerável da população já alimentou esse propósito, o intuito de matar o próprio filho no ventre. Num momento difícil, numa gravidez inesperada, diante de receios, de contratempos, de dificuldades, até mesmo de conflitos familiares, grande parte, considerável parte da população já alimentou esse propósito de matar o próprio filho no ventre. E, infelizmente, número considerável também consumou este objetivo. Por isso, nós notamos, assim de forma clara, que a maioria das pessoas fogem desse assunto, não querem tratar a respeito do aborto. Todavia, meus irmãos, nós não podemos calar. Independentemente, a meu ver, dos erros ou dos crimes que nós cometemos no passado, nada justifica a nossa atual omissão. A fuga não nos ajudará. Se a consciência nos convida, devemos levantar a bandeira da defesa da vida e jamais defender a legalização do aborto. Esclareçamos a todos, independente, repito, daquilo que nós fizemos no passado, esclareçamos a todos que o aborto provocado, é claro, salvo em excepcionalíssimos casos, o aborto provocado é crime, trata-se de um crime, independentemente da minha crença, independentemente da legislação, e cuja conduta eu responderei hoje ou mais tarde. E lembre-se sempre que os jornalistas, os comunicadores, os educadores, até mesmo os educadores, eles não responderão diretamente pelo crime que nós praticamos. Nós é que iremos prestar contas, pois, a nosso ver, o aborto é indubitavelmente um crime, um ato hediondo, matar alguém indefeso, um crime bárbaro. Então eu compartilho com vocês para demonstrar a sutileza de que algumas pessoas às vezes tratam desse assunto de certa forma a estimular a legalização do aborto e assim favorecer a prática deste crime nos hospitais. Por que não conscientizar a respeito do conhecimento, a respeito dos contraceptivos, da conscientização da mulher, do respeito à vida às escolas? E, além do mais, nós percebemos que muitas pessoas influentes, notoriamente conhecidas, de forma dissimulada, aparentemente imparciais, fomentam
a legalização do aborto. Cuidado. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Que assim seja. Tema quente, como por exemplo aborto, né? Um dia desse o Lula, salvo engano, falou aborto, né? Falou sobre isso e virou um negócio detonando o candidato e não um debate sobre o aborto, você entendeu? Isso. O aborto, gente, não sei se vocês sabem, é uma realidade no Brasil, é uma questão de saúde pública. Nesse momento tem um monte de mulheres fazendo aborto em clínicas horrorosas, você entendeu? Então vamos debater o que fazer com esse problema? Não, fica todo mundo, Lula, eu não sei o quê, você entendeu? É chato. Então, mas isso... as coisas, ao invés de discutir o assunto, discute mas também treta. é porque é campanha, então, né? já partiu uma treta.